Adrenalina, hormônio liberado quando você é exposto a forte emoção, como salvar uma vida. Dopamina, neurotransmissor da felicidade, é liberado quando você consegue cumprir sua missão. Residência e Especialização 2022 Feluma. A área da saúde como você nunca viu, viveu ou aprendeu. Inscreva-se até às 17 horas do dia 18 de outubro. Feluma. Adrenalina, hormônio liberado quando você é exposto a forte emoção, como salvar uma vida. Dopamina, neurotransmissor da felicidade, é liberado quando você consegue cumprir sua missão. Residência e Especialização 2022 Feluma. A área da saúde como você nunca viu, viveu ou aprendeu. Inscreva-se até às 17 horas do dia 18 de outubro. Feluma. Boa noite a todos. Desejo boas-vindas a todos os presentes aqui no Teatro Feluma e aos que estão participando conosco através de link remoto, como também aqueles que estão nos assistindo pelo canal da Faculdade de Ciências Médicas via YouTube. A Fundação Educacional Lucas Machado, Feluma, aqui representada pelo seu presidente, Dr. Wagner Eduardo Ferreira, a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, representado pelo seu diretor, professor José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, e editora universitária Ciências Médicas, aqui representada por mim, professor Paulo Roberto Rodrigues Machado, seu coordenador, tem a honra de realizar esse evento de lançamento de mais uma produção editorial. Trata-se do livro de cirurgia robótica Princípios e Fundamentos, obra pioneira com foco em procedimento cirúrgico elaborado por conceituados especialistas na área. Para celebrar esse evento, faremos sorteio de 3 exemplares do livro. Para tanto, será exibido na tela um QR Code, onde que é só direcionar o seu celular e preencher os dados presentes, onde nós vamos fazer o sorteio. E o sorteio será anunciado no final desta live. Antes de iniciarmos, ressaltamos que estamos cumprindo todos os protocolos de segurança para a prevenção à Covid. As medidas adotadas à noite são, basicamente, distanciamento social entre os participantes no palco e na plateia, a utilização de máscaras de proteção, que será retirada apenas no momento de fala de cada um, os microfones devidamente higienizados e de uso individual. Como representante da editora universitária Ciências Médicas, gostaria de agradecer a todos envolvidos na organização deste evento e na elaboração do presente livro, Cirurgia Robótica, Princípios e Fundamentos. A equipe do teatro, da comunicação e da editora, meus agradecimentos. Aos organizadores da obra, Dr. José Eduardo Távora, o Dr. Gustavo Guimarães, Dr. Bruno Narra, Dr. Parek e Gisele Junger, e aos colaboradores, autores e patrocinadores dessa publicação. Peço a todos uma intervenção, que é uma licença para fazer um agradecimento especial, uma memória póstuma ao senhor Eduardo Magalhães Salles, que foi o primeiro diagramador da nossa editora, falecido no dia 12 desse corrente, que estava à frente desse projeto e que não pôde concluí-lo. Portanto, quero mandar um grande abraço aos familiares do Eduardo e que receba a família, da família Feluma e de todos os editores desse livro com muito carinho. Passo agora a palavra ao Dr. José Eduardo Fernandes Távora, diretor técnico do Instituto de Cirurgia Robótica, Ciências Médicas de Minas Gerais. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Teatro Feluma, representando o Instituto de Cirurgia Robótica. E é uma honra muito grande a gente estar apresentando essa obra, que é o livro de cirurgia robótica. Esse livro foi idealizado depois que a gente atingiu uma expertise dentro do Instituto de mais de 2.000 cirurgias realizadas, e surgiu essa ideia da gente realmente passar essa imagem toda do que foi realizado depois de 2.000 cirurgias com
time de cirurgia robótica. Então, eu tenho alguns agradecimentos que eu acho que são importantes a essa obra. Agradecer principalmente ao Dr. Wagner, em nome de todo o Conselho Diretor, o Conselho Deliberativo, além dos outros diretores, o Flávio, Zé Celso, o Túlio, que sempre apoiaram o Instituto de Cirurgia Robótica para realizar essas coisas que têm sido feitas desde o ano de 2016. Então, a gente está muito feliz de estar apresentando essa obra, e temos algumas pessoas que nos apoiaram, que foram a própria distribuidora do robô da Vinci, a Stratner, o Instituto de Cirurgia Robótica, Dr. Gustavo Guimarães, a Beneficência Portuguesa, em nome da CEO Denise Santos e o diretor de operações Ricardo Rutter, e o Grupo Oncoclínicas, em nome do presidente Bruno Ferrari, o Carlos Gil, do Instituto Oncoclínicas, e o Hélio Caraber, que é responsável pelo processo da robótica. Então, eu fico muito feliz de estar participando disso e saber agradecer também todo o grupo do Instituto, em nome da Gisele, que é a nossa coordenadora, gerente do programa, e apresentar também a pessoa que escreveu esse prefácio desse livro, que é uma pessoa de extremo carinho meu e do Dr. Wagner, que é o ministro Paulo Guedes. Apresentar o Paulo é uma honra muito grande, pela amizade que a gente tem de muitos anos e pelo carinho que ele tem pela Faculdade de Ciências Médicas e pelo Grupo Feluma. Então, eu vou convidar o ministro Paulo Guedes para falar algumas palavras em homenagem a essa obra literária. E é uma honra muito grande, Paulo, te receber aqui no Teatro Feluma. Muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, mesmo sabendo que é difícil para você estar aqui nesse momento. Um grande abraço, em meu nome, em nome do Wagner e de todo o Instituto Robótica. Meu amigo José Eduardo Távora, eu quero celebrar aqui o lançamento do livro Cirurgia Robótica, que, na verdade, é um magnífico trabalho que sintetiza toda essa contribuição que vocês têm dado. Eu vou iniciar esse depoimento agradecendo ter sido escolhido para dissertar rapidamente sobre essa obra técnico-científica com cunho acadêmico de inovação tecnológica na área de saúde. Dissertar sobre esse livro é muito honroso e confortável em razão dos amigos que estão na linha de frente. Eu participei do início do projeto de implantação do Instituto de Cirurgia Robótica de Ciências Médicas, que é mantido pela Fundação Educacional Lucas Machado, a FELUMA, junto ao José Eduardo Távora, doutor José Eduardo Távora, amigo de longa data, ao doutor Wagner Eduardo Ferreira, também amigo e presidente da FELUMA, e ao professor Dipene Parek, chairman do Departamento de Cirurgia Robótica da Universidade de Miami, que eu também conheci há uns 10 anos atrás, por intermédio do doutor José Eduardo Távora. Eu iniciei as conversas com o José Eduardo, que é filho de um grande amigo e pioneiro dos transplantes renais no Brasil, o professor Eduardo Távora, com quem dividi muitos momentos felizes da minha juventude. É um homem íntegro, culto, estudioso, obcecado por cuidar da saúde das pessoas. Eu pude acompanhar o crescimento do Zé Eduardo desde a sua infância, e nós dividimos o meio de campo nas partidas de futebol de fim de semana. Chamávamos carinhosamente da pelada do sábado. Quando acabava a pelada, nós íamos para a churrascaria Carreteiro, na beira da estrada, num sítio perto de Betim, Belo Horizonte. Considerando que a plataforma robótica já fazia sucesso em São Paulo e no Rio, eu me propus ajudar no projeto e me trouxe de volta ao convívio com os Távora, a família que eu sempre guardei afetuosamente no lado esquerdo do peito. Nas conversas que nós tivemos para a elaboração do projeto, eu percebi um entusiasmo deles com o projeto, e aquilo acabou me contagiando no propósito de levar uma inovação tecnológica de alta performance que traria resultados extraordinários para as nossas Minas Gerais. Várias reuniões foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro e eu vi nos olhos do Zé Eduardo um brilho por esse empreendedorismo associado a uma vontade de levar lá para trás das montanhas de Minas essa plataforma que iria mudar a medicina cirúrgica.
Tratava-se de um projeto arrojado, vultoso, de uma monta financeira que precisava de uma estratégia para a construção de um programa de negócio, um projeto, um plano de negócio que o tornasse viável. Esses desafios eram relativamente familiares para mim. Pareceu-me um ótimo projeto e eu resolvi apoiá-los. Eu percebi que, de um lado, com a expertise de tecnologia do Dr. Dipem Parekh e do Zé Eduardo, a viabilidade do empreendimento dependia somente de um projeto econômico-financeiro que permitisse esse pioneirismo em Minas Gerais, associado ao foco acadêmico da FELUMA, o que completaria essa tríade de sucesso. Eu me encontrei, então, com outro amigo, o presidente da FELUMA, Wagner Eduardo Ferreira, e notei que só faltava um estímulo para a realização do projeto. Eu me dispus a ajudar, nós fizemos vários encontros. Após as tratativas, o Dr. Wagner teve a perspicácia, a iniciativa, a coragem de tomar as medidas práticas e rápidas que evoluíram para a aquisição da plataforma robótica. Com a certeza do apoio do professor Dipem Parekh, com quem eu conversei algumas vezes, tive o prazer de me reunir uma vez, um dos maiores cirurgiões robóticos do mundo, com mais de 7.000 cirurgias robóticas realizadas, eu não tinha a menor dúvida sobre o sucesso do programa. E mais feliz eu fiquei ao saber que o amigo Zé Eduardo seria o pioneiro da cirurgia robótica nas Minas Gerais, repetindo o feito do pai, porque o pai havia sido o pioneiro na nefrologia e transplantes no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de ter um amigo que foi o primeiro a operar uma plataforma da Vinci em Minas Gerais em 2016. E agora, com mais de 2.200 cirurgias realizadas, o sucesso do projeto foi construído a várias mãos, levando ao êxito alcançado. O modelo estruturado de tecnologia associada à ciência, com cunho econômico-financeiro arrojado e trazendo benefícios para as cirurgias, não tinha outro caminho a não ser a FELUMA, essa iniciativa do Dr. Wagner, que obteve sucesso para todo o empreendimento e a FELUMA como um centro de formação acadêmica reconhecido no Brasil inteiro e agora também na vanguarda da cirurgia robótica. O doutor Zé Eduardo teve uma trajetória parecida comigo, foi buscar conhecimento nos Estados Unidos, foi se preparar lá fora, e isso o preparou para esse feito inédito em Minas Gerais. Esse livro será mais um feito desse grupo extraordinário, reunido aí com o doutor Parekh, doutor José Eduardo Távora, doutor Wagner, com a Celuma, como uma grande plataforma, um grande veículo para a consolidação do projeto, e esse livro agregando vários profissionais extremamente qualificados que são experts nessa tecnologia, disseminando conhecimento nesse novo olhar, esse novo modo de fazer cirurgia tridimensional. Hoje, a FELUMA tem um dos programas robóticos top 5 em casuística e qualidade no cenário nacional. E é digno dessa homenagem, dessa celebração que estamos fazendo. O século XXI veio mostrar que o conhecimento associado à tecnologia é um caminho irreversível nas estratégias de sucesso da humanidade. Eu fico, então, muito feliz de prefaciar esse livro do meu grande amigo Zé Eduardo Távora. Quando nós jogávamos futebol, era um bolinha. Ele tinha 8, 9, 10 anos de idade, eu devia ter uns 16, 17, 18, e ele já era talentoso, jogava lá no meio de campo. O pai dele era zagueiro clássico, muito bom de bola, fazendo lançamentos, sabia jogar. E é muito bom prefaciar esse livro, que é uma celebração desse time que brilha nesse projeto literário de sucesso, junto com o Eduardo Távora de um lado, o Wagner do outro lado, representando a FELUMA, e o professor Dipem Parekh, que generosamente derrama o seu conhecimento sobre o Brasil. Eu me lembro que o professor Dipem Parekh tinha sonho de fazer uma rede também na Índia, que é o país originário dele, e eu prometia que nós faríamos uma rede no Brasil também.
Eu estou temporariamente vim aqui ajudar o Brasil nesse projeto, mas continuo sonhando os mesmos sonhos. Parabéns a todos, muito carinho a todos, um abraço. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pelas palavras. Ao ministro Paulo Guedes, você quer comentar alguma coisa, doutor Wagner? Agradecemos em nome da FELUMA, da Faculdade de Ciências Médicas. Isso foi construído com muito afinco, com muita capacidade de enfrentar os desafios e um cuidado que a gente teve de não tentar falhar em nada. Terei uma fala no final, onde aprofundarei. Agradeço o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, que nos incentivou. Um abraço, ministro, muito obrigado. Bom, então, seguindo no programa, eu vou convidar dois dos autores dos livros, são o professor Dipen Parekh, que é o chefe da Universidade de Miami, diretor da cirurgia robótica da Universidade de Miami, para proferir algumas palavras, e logo depois o Bruno Nahar, que é um brasileiro que trabalha diretamente com o professor Dipen. Dipen, thank you for attending for this meeting. It's a pleasure to have you here. Once more, thank you very much to be very polite with FELUMA and the Instituto de Cirurgia Robótica, Ciências Médicas. Thank you. Take your time. Thank you, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Wagner. É um prazer distinto e um privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado ao ministro Paulo Guedes por sua introdução tão gentil. Em primeiro lugar, eu sou muito feliz quando eu vejo o progresso da cirurgia robótica em Minas Gerais com o professor Távora. Algumas pessoas que pensam muito, tem outras pessoas que fazem as coisas. Mas o professor Dário é um daqueles que pensou muito, fez bastante estratégia, e mesmo com os problemas econômicos, ele liderou a cirurgia robótica em Minas Gerais. Eu sei qual é a qualidade do trabalho dele e como importante para vários interessantes adquirir essa tecnologia robótica. Foi necessário uma tremenda quantidade de tenacidade e de trabalho duro para chegar nesse resultado em Minas Gerais. Tipicamente, é muito comum para novas tecnologias irem para São Paulo e para o Rio, mas graças ao Dr. Taruda, ela foi levada para Minas Gerais e, para conseguir o que ele conseguiu fazer, e o que a FELUMA chegou, ao ponto a que a FELUMA chegou, em tão curto período de tempo, isso é extraordinário. Não importa onde você esteja, não importa o trabalho o país em que você estiver, fazer mais de 2.200 cirurgias, e isso em menos de 3 anos. Isso é absolutamente fantástico. Eu quero realmente dar os parabéns ao Dr. Távora por essa coisa extraordinária. O Gustavo, o professor Bruno, também estamos muito próximos do Bruno Nahar, e nós temos interação constante. Tivemos nos últimos 9 anos em que eu estou trabalhando em Miami. Ele foi o primeiro médico do Brasil, de vários outros, e eu me apaixonei por seu país, por intermédio dele. Tem realmente o papel maravilhoso que foi feito pelo Dr. Bruno Nahar, fazendo oncologia e cirurgia robótica, e agora ele é um superstar no mundo de oncologia robótica. O professor consegue fazer tudo aqui no nosso departamento. E nós esperamos ótimas, extraordinárias coisas dele no futuro. Continuamos esperando. O que eu posso dizer? Lançar um livro em curto período de tempo assim, nessa magnitude, é um recurso fenomenal para todas as pessoas que vão querer aprender sobre cirurgia robótica no seu trabalho.
e melhorar o seu conhecimento. Então, eu fico muito honrado de cada um de vocês da equipe, especialmente o professor Wagner. Muito obrigado por nos convidar e nos dar todo o apoio e o suporte que você tem dado ao longo desse tempo. Queremos crescer mais ainda nesse campo no futuro. Estamos abertos para comemoração e eu agradeço muito e tenho muita felicidade de agradecer por a oportunidade de vir ao Brasil em algum dia. Muito obrigado a vocês e muito sucesso a todos. Obrigado. Thank you, Deepen. Thank you for the kind words Deepen, muito obrigado por sua that you were saying from Feluma and Instituto de Cirurgia Robótica. Quer comentar? Thank you, Mrs. Parek. President Wagner, thank you. Zé Celso, você quer falar alguma coisa? Thank you very much, Professor. It's a pleasure to see you here, and another time with another contribution to our new book. I'm looking forward to see you again soon. Likewise, thank you. Okay, thanks a lot, Deepen. I'm going to call Bruno then to say some words for us, and thank you very much, Deepen. Bruno, eu gostaria que você entrasse na tela e falasse algumas palavras, sendo um brasileiro de destaque, como o próprio Deepen falou aí, na América, e mesmo sabendo que você está um pouco adoentado, mas se disponibilizou a falar para a gente hoje. É um prazer muito grande te ter aqui. Um grande abraço e parabéns por ter sido o autor desse livro junto comigo, Gustavo, Parek, Gisele, e uma obra muito bacana, e o agradecimento também a todos os autores que participaram do livro. Vamos lá, Bruno. Boa noite a todos. Obrigado pela introdução. Queria agradecer também ao Dr. Parek pelas palavras. Na verdade, é um prazer muito grande para mim participar desse evento. Eu tenho um carinho especial por essa obra, por esse livro, e também por toda essa parceria que existe entre a Universidade de Miami e a Faculdade de Ciências Médicas e a Feluma. Eu participei desde o início, né? Então isso faz parte tanto da minha vida na UEM como a minha vida aí no Brasil. Há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás foi quando a gente se reuniu e resolveu montar esse projeto, que eu, sem dúvida nenhuma, é um projeto que já levou à formação de inúmeros cirurgiões robóticos nesse período, e, sem dúvida nenhuma, esse projeto ele foi crescendo, ele foi ganhando mais corpo, e agora a gente conseguiu transformar toda essa experiência e toda essa expertise, não só nossa, dos autores, amigos que eu tenho, Távora, Dr. Parek, Gustavo, Gisele, mas todos os outros também que participaram e contribuíram com cada capítulo desse livro. A gente conseguiu fazer um livro, o resultado final ficou fenomenal, trazendo essa expertise não só da Feluma, da Universidade de Miami, de todos os outros autores, durante todos esses anos de experiência com cirurgia robótica. Queria parabenizar, mais uma vez, a toda a liderança da Feluma, especificamente também, especialmente o Dr. Wagner Ferreira, presidente da Feluma, o Dr. Paulo Roberto, da Editora de Ciências Médicas, Dr. José Celso, diretor da Faculdade de Ciências Médicas, sempre também um grande incentivador dessa parceria. Como o Dr. Parek falou, infelizmente, a gente não pode estar pessoalmente. Eu, que praticamente tenho Belo Horizonte como minha segunda casa, fui várias vezes aí, mas por conta dessa pandemia, a gente tentando que fazer isso de uma maneira remota. Eu espero em breve encontrar todos os amigos e agradeço mais uma vez, estou muito honrado pelo convite para participar desse livro, e parabéns a todos. Uma honra enorme estar aqui. Muito obrigado. Bom, Bruno, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que essa parceria realmente foi muito consolidada em bases técnico-científicas, que trouxe esse sucesso do Instituto de Cirurgia Robótica. Eu agora vou chamar um dos que foi diretor junto comigo quando o Instituto começou, o Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, que também é autor desse livro, para proferir algumas palavras para a gente sobre o Instituto de Robótica. Professor Guerra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar
participando dessa live. E é um momento, sem dúvida, de muita alegria para nós todos, porque a Faculdade de Ciências Médicas e a Feluma estão lançando um livro com a história da robótica em Minas Gerais, exatamente no ano em que completamos 5 anos de existência da cirurgia robótica aqui nas Ciências Médicas. Eu tive um trabalho de convencimento importante para que a cirurgia robótica fosse implantada em Minas Gerais. Considero que a robótica é o maior avanço tecnológico na área da cirurgia dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. E a coragem, a determinação do presidente da Feluma, Dr. Wagner Eduardo Ferreira, foi, sem dúvida, fundamental para que fosse implantada a cirurgia robótica. Dr. Wagner acreditou na viabilidade do processo, na sustentabilidade desse projeto da robótica, fez os investimentos e colocou, sem dúvida nenhuma, a Faculdade de Ciências Médicas na ponta em termos de investimento em ciência e tecnologia e abrindo um espaço para toda pesquisa, para treinamento de pessoal, para oferecer, enfim, para o povo de Minas Gerais o melhor que pode existir na área da cirurgia. A cirurgia robótica, como vocês vão ver nesse livro, é um refinamento das cirurgias minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, a videotoracoscopia e as cirurgias ortopédicas, e, enfim, em todos os casos de cirurgias minimamente invasivas, a robótica contribui com mais eficiência, com mais eficácia e com melhores resultados. Portanto, é um momento muito importante de comemorarmos esses 5 anos de funcionamento da robótica em Minas Gerais, com mais de 3.000 casos já realizados. Quer dizer, é um projeto vitorioso e que, sem dúvida, vai trazer grande contribuição para a medicina mineira. Bom, dando sequência no programa, eu gostaria de apresentar uma pessoa que foi extremamente especial para o nosso projeto do Instituto de Cirurgia Robótica, foi o professor Gustavo Guimarães. Quando nós idealizamos isso no início do ano de 2015, eu fiz algumas viagens para fora com o Dr. Zé Celso, fomos para São Paulo, Rio, tentamos prospectar uma série de coisas para a gente organizar o nosso programa. E o acolhimento que o Dr. Gustavo nos deu na época, ele era do Instituto AC Camargo, hoje ele está trabalhando como diretor da Beneficência Portuguesa. Ele foi uma pessoa extremamente importante em todos os detalhes da criação do nosso instituto. E foi coroado com o convite que nós fizemos junto para desenvolver esse livro, depois de ter essa experiência já de mais de 2.000 casos, e ele foi a pessoa que realmente contribuiu demais para a gente. Foi o meu próprio, a pessoa que segurou minha mão para perder o medo de operar robô, porque a gente muda completamente quando você é um cirurgião de cirurgia aberta e minimamente invasiva. Então, Gustavo, é um prazer muito grande ouvir algumas palavras suas, e logo depois eu vou escutar a Gisele. Quando você terminar, eu vou falar algumas palavras sobre a Gisele. A palavra é sua, doutor Gustavo. Muito obrigado e eterna gratidão pelo que você fez pela Feluma e pelo Instituto de Robótica. Olá, Zé Eduardo, demais. Antes de agradecer e falar algumas palavras, eu queria muito agradecer ao ilustríssimo senhor ministro, Dr. Paulo Guedes, pelas gentis palavras, por ter aceitado fazer nessa introdução, né, o nosso prefácio do livro. Queria agradecer muito ao ao Wagner Eduardo Ferreira, presidente da Feluma, por ter acreditado, apoiado em todos os momentos essa obra e esse projeto da cirurgia robótica. O Zé Eduardo lembra bem, 5 anos atrás, quantas noites nós viajamos, fomos até lá, eles aqui, para que a gente idealizasse da melhor forma possível a introdução da cirurgia robótica em Belo Horizonte. Queria agradecer o apoio
da nossa CEO, da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a senhora Denise Santos, e ao Ricardo Rutter, nosso diretor de operações, por todo o apoio e acreditar também na gente, né, para fazer esse trabalho aí em todo momento. Aos meus colegas editores de PEN Parec, thank you, Dr. Parec, for partnership and friendship in all this journey along this book and this project. Ao meu amigo Bruno Narra, grande companheiro, que estamos com saudade, precisamos nos encontrar mais, e em breve isso vai ser possível. O trabalho incansável da Gisele, durante toda a preparação desse livro, né, a enfermeira Gisele, de forma brilhante nos ajudou a isso, e você, Távora, grande amigo, uma pessoa que durante todos esses anos estivemos muito juntos, um irmão que a vida me trouxe, com muito carinho, é uma honra estar junto com você nessa obra. O meu instituto, o Instituto de Uro-Oncologia e Cirurgia Robótica, a gente está muito feliz com essa conclusão dessa obra. Nós temos já 7 anos de treinamento e capacitação ao longo do Brasil, treinamos mais de 300 médicos, implantamos mais de 12 robôs ao longo do Brasil, ajudamos na sua implantação. E é uma honra, uma felicidade imensa, né, poder ter participado da elaboração, conclusão e ter este livro, né, preparado e agora disponível para que as pessoas tenham um livro de qualidade, com bastante conhecimento, que resume a prática de dezenas, centenas de médicos nacionais, né, brasileiros e fora do Brasil, na sua prática ao longo desses tantos anos de cirurgia robótica no Brasil e no mundo. É uma honra para mim fazer parte desse projeto, fico muito grato e eu queria agradecer também aos nossos colaboradores, todos os médicos que doaram seu tempo e a sua expertise para a conclusão dessa obra. Meu muito obrigado e, mais uma vez, Távora, muito obrigado pela essa parceria e amizade. Bom, Gustavo, essas palavras são de um amigo, então, assim, a gente tem mais uma próxima etapa que nós já combinamos, que agora é traduzir esse livro para o inglês, né? Porque é o primeiro livro do mundo de multidisciplinaridade. Então, é uma próxima meta que a gente vai ter que cumprir em breve. Bom, agora eu vou chamar uma pessoa que é a pessoa mais importante do Instituto de Cirurgia Robótica, que é a nossa coordenadora de enfermagem, que é a Gisele. Eu vou falar só 30 segundos sobre você, Gi, porque quando a gente desenvolveu esse projeto, eu procurei o Flávio um dia numa sala. Falei, Flávio, eu preciso de uma enfermeira, porque cirurgia robótica só funciona se for um time, como se fosse de Fórmula 1, tem que trocar pneu numa velocidade louca, resolver o problema técnico, tático, e o Flávio me trouxe a Gisele, que já era uma funcionária Feluma das ciências médicas, e disponibilizou essa joia que foi a Gisele, que hoje consegue fazer um time similar ao da Mercedes ou da Ferrari na Fórmula 1. Então, assim, é muito orgulho de trabalhar do seu lado, Gisele, pela sua competência, sua honestidade, sua sinceridade e sua obsessão por ter uma coisa próximo da perfeição. Então, é muito legal. Parabéns a você e todo o seu time, tá? E vamos te ouvir aí, que essa obra, você fez parte dela e lutou muito por ela, e por isso que você está de autora desse grande livro que a gente está lançando. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Gustavo, doutor Távora, pelas palavras. Eu vou falar brevemente para vocês sobre o processo de construção da obra, né? Quando o doutor Távora trouxe a ideia do livro, eu nunca imaginaria que ia dar tanto trabalho. E aí nós iniciamos pela construção do sumário, nós fizemos várias reuniões para estabelecer quais especialidades que a gente iria abordar na obra e quais os autores que a gente ia convidar. Bom, e aí nós partimos para o convite individual de cada autor e estabelecemos um prazo para cada autor nos entregar o capítulo. Após o recebimento desses capítulos, nós realizamos a primeira correção e, após, nós enviamos para a revisora ortográfica, Denise. Meu muito obrigada, Denise. A partir da revisão ortográfica, a editora enviou todos os capítulos para a diagramação
E entre o processo de revisão e diagramação, nós revisamos cada capítulo 5 vezes, no total de 768 páginas. Ufa, deu muito trabalho. Mas eu gostaria de agradecer, nesses 9 meses de trabalho, que foram bem intensos, toda a participação da editora, foi um trabalho em equipe, realmente agradeço a todos da editora, com muito carinho. Tá? Agradeço a todos os autores pelo desempenho, né, em desenvolver a obra em cada capítulo, por todos os parceiros da cirurgia robótica, todos os hospitais parceiros também, e gostaria de agradecer imensamente a minha equipe do Instituto de Robótica, que, na minha ausência e na ausência do Dr. Távora, desempenharam as suas atividades com muito afinco para poder atingir todos os objetivos do Instituto com muita qualidade e muita segurança operacional em todos os nossos programas de cirurgia robótica. Muito obrigada. Bom, parabéns, Gisele, e é com muita honra que eu vou chamar o professor Paulo. Eu vou só falar umas 2 palavras sobre o professor Paulo Roberto Machado. Poucos sabem aqui, mas eu fui residente dele há 35 anos atrás, uma pessoa de extremo carinho, e eu queria dar os parabéns a ele, porque nós tivemos alguns percalços durante a produção desse livro, e a equipe dele, da editora, trabalhou com afinco, com a seriedade, com a celeridade que eu jamais imaginei que a gente pudesse cumprir essa etapa de chegar nesse momento. Então, professor Paulo, nosso muito obrigado do Instituto com a editora, e meus parabéns pela qualidade e pela eficiência do seu trabalho e do seu time, em nome de todos eles. Muito obrigado, as palavras são suas, professor Paulo. Eu, Zé Eduardo, primeiro quero agradecer as palavras que você transferiu para nós, mas, na verdade, a equipe da editora como um todo. Tivemos diversas dificuldades, você participou disso, a Gisele também participou disso, e conseguimos, em grupo, resolver e produzir o livro final, que ficou numa boa situação. Não tenha dúvida disso. Obrigado. Agora, para dar continuidade à nossa live, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, que é o diretor da nossa Faculdade de Ciências Médicas. Por favor, Zé. Boa noite a todos. Estou falando como diretor da faculdade. Para a faculdade é uma honra receber o lançamento do livro de cirurgia robótica. Eu participei desse projeto em algumas viagens, como o Dr. Távora mencionou, e de algumas aproximações, negociações, e nem parece que já tem 5 anos, né? Nem parece. Ciências médicas, nesse processo de robótica, liderado pelo Dr. Wagner, ela se colocou realmente numa posição de vanguarda, numa posição de referência, numa posição de liderança, que é o papel que as ciências médicas já cumpre hoje na formação da área da saúde aqui no nosso estado e no nosso país. Nós somos uma instituição de excelência e de referência, e esse projeto da cirurgia robótica, ele compõe uma plataforma do sistema Feluma que muito nos honra, muito nos enriquece, muito nos dignifica na formação dos nossos alunos, terem contato com a cirurgia robótica desde a graduação que eles têm aqui, eles manipulam o simulador, né? Nós temos uma disciplina optativa de cirurgia robótica, que os alunos participam de aulas teóricas, simulações no simulador, e atualmente eles vão a gente está fazendo um convênio com um dos hospitais parceiros, para eles assistirem cirurgias ao vivo nesse hospital, no Hospital Felício Roxo. Então, isso é muito bom. É um aluno que já sai daqui com esse conhecimento. Ele não vai ter que procurar saber o que é depois que sai daqui. Ele já sai daqui com esse direcionamento e certamente fortalece o egresso das ciências médicas, certamente fortalece
a permanência dele e a entrada dele no mundo do trabalho. Isso, de certa forma, retroalimenta as ciências médicas com alunos de alto desempenho, e, enfim, faz parte de um projeto de permanência em longo prazo da instituição, né? Queria dar os parabéns à editora, a toda a equipe da editora, por mais um lançamento, né? Parabéns aos autores, aqui tem 2 autores. Eu queria, sinceramente, dar um abraço em vocês. Eu sei a dificuldade que é fazer um livro, né? Acompanho, porque a editora é vinculada à diretoria, então, de certa forma, eu acompanho. Não me surpreendo, Gisele, da sua dedicação, porque eu acompanho também à distância a sua dedicação e sua organização. Já visitei o Instituto de Cirurgia Robótica, eu sei da sua competência, então, para mim, é natural isso, né? E o livro, ele nos coloca, mais uma vez, na vanguarda, né? Nem sabia que vai ser o primeiro livro no mundo, quando for traduzido, multiprofissional sobre cirurgia robótica. Isso é uma coisa de muito peso, muito relevante para a gente, né? E, por fim, nada disso aconteceria se não fosse a determinação, a coragem do Dr. Wagner Eduardo Ferreira, nosso presidente. Muita coragem. Eu não teria coragem do Dr. Wagner de bancar um programa desse, que hoje é o maior programa de cirurgia robótica do Estado de Minas Gerais. Nós não somos só os pioneiros, nós somos o maior programa, um dos maiores do Brasil, como o ministro Paulo Guedes falou, e isso é muito importante para a Feluma e para as ciências médicas. Então, sem um líder como o Dr. Wagner, com a coragem dele, com a determinação dele, a gente não chegaria aqui, né? Então, o livro ele coroa, de certa forma, um projeto liderado pelo Dr. Wagner, com a ajuda do Dr. Távora, com minha modesta ajuda, né? Então, eu fico muito orgulhoso, as Ciências Médicas fica muito feliz de anfitrionar esse lançamento desse livro aqui. Muito obrigado. Parabéns. Nesse momento, convido o presidente da Feluma e diretor-geral do Instituto de Cirurgia, Robótica e Ciências Médicas de Minas Gerais, o meu amigo Dr. Wagner Eduardo Ferreira. Boa noite a todos presentes, aos que estão nos vendo nessa live. Eu estava pensando aqui o que falar mais, além do que todos falaram, né? E fui aqui nos devaneios, lembrando um dos maiores cientistas da história da humanidade. Está entre um dos maiores. No túmulo do querido Isaac Newton, em Cambridge, está escrito: para chegar onde chegamos, me apoiei no ombro de gigantes. Eu acho que o máximo que eu fiz foi tentar calçar com os ombros e dar o suporte para que, em 2010, o professor Guerra trouxesse o nosso amigo, o Benedetti, da Universidade de Illinois. Trouxe algumas ideias em um seminário. Após isso, nós já estávamos na Feluma, o professor José Eduardo Távora foi outro gigante. Então, eu estou nominando os gigantes. O professor José Rafael Guerra, que trouxe a ideia, nós começamos a comprá-la. Depois, o doutor Zé Eduardo Távora, que, apesar do tamanho, é um gigante, atormentou a gente muito, e ele foi difícil segurar nos meus ombros, mas ele foi um dos gigantes que conseguiu também alavancar e foi uma peça fundamental para que viesse. Eu não podia olhar para lado nenhum, perto do Vila da Serra, que o Zé Eduardo Távora estava atrás, na frente, dos lados, me perseguindo. Tentamos equacionar e outros gigantes apareceram. Dr. Flávio Amaral, nosso superintendente na época, que
de princípio, como eu também, sempre ficamos um pé atrás, e o doutor Túlio, que era, então, o nosso controle na época. Mas fomos adiante. Tivemos o apoio incondicional da Gisele, que abraçou a ideia, outra gigante, né? E o professor José Celso, que, através da escola, possibilitou dinamizar e ser o pioneirismo na área de graduação. Então, esses são os gigantes que apoiaram, e eu busquei lá no Isaac Newton, sem nenhuma falsa modéstia, é uma coisa inovadora. Citei vários gigantes, e aí tivemos o empurrão final do doutor Paulo, com a editora, para ajudar a fazer essa grande obra que foi apoiada pelo nosso querido Parec, indiano de nascença, da Universidade de Miami, pelo Bruno, que está lá, em Miami também, e pelo nosso ministro, o nosso amigo, anteriormente até ser ministro, que realmente deu um empurrão. Ele é muito empenhado nisso, o Paulo Guedes. Citei vários gigantes e uma gigante. Eu só fui, humildemente, o anteparo para que vocês pudessem suportar. E veja bem, me lembro com certa emoção, ou com muita emoção, que no momento que eu assinei o primeiro contrato do primeiro robô no Vila da Serra, do Hospital Parceiro, né, inicialmente, eu estava recém-operado de um tumor no cérebro e não tirei licença da Feluma, assinei na sala da minha casa e o advogado da Feluma, junto com os nossos funcionários, foi lá pegar minha assinatura. Eu acho que eles foram rápido antes que eu morresse. E foi na sala da minha casa que eu assinei o primeiro contrato em nome do meu conselho diretor da época, o Conselho Deliberativo, que nos deu apoio. Então, eu só tenho a agradecer que, depois de 5 anos, eu não morri, assisti o nosso parceiro primeiro, Vila da Serra, na vanguarda, o Zé Eduardo, pioneiro na técnica operatória da robótica, agradecer o apoio do nosso outro grande parceiro, o Hospital Felício Roxo, cumprimentar o nosso parceiro um pouco mais distante, lá no Triângulo Mineiro, e o nosso mais novo parceiro, o Hospital Horizonte. Quero dizer que Minas tem 5 plataformas robóticas com Da Vinci, e das 5, 4 são integradas no sistema Feluma. Parabenizo esse dinamismo, que é capitaneado por todos do sistema Feluma, e um abraço especial no Zé Eduardo Távora, na Gisele, e todos que colaboraram. E agradeço a todos que eu citei e considero gigantes na produção dessa arte final. Ou seja, vocês foram brilhantes. E o que eu pude ajudar é dar a mantença que a Fundação faz. E aí a sustentação para a gente ir adiante. Joguem uma boa ideia e só um imbecil não pega a boa ideia. A boa ideia foi lançada, apesar de cuidadoso, como um bom mineiro, nós abraçamos a ideia. Principalmente eu e o Flávio, que também é lá do Centro-Oeste mineiro, cuidadoso. Nós ficamos com um olho no gato e outro no rato. Mas deu certo. Parabéns, Zé Eduardo, a editora, Gisele, Flávio, Túlio, José Celso, ao Parec, ao Gustavo, ao nosso querido amigo Bruno. Gustavo sempre um grande parceiro, né, Gustavo? E ao professor José Rafael Guerra, e a todos que indiretamente fazem parte da equipe, colaboraram. Vamos adiante. O que tem mais? Tem mais alguma coisa diferente para a gente lançar? Vamos atrás. Nós temos a mania de sermos pioneiros. Isso está na nosso sangue, no sangue do mineiro. E, sem perder a oportunidade, Lucas Machado, há 72 anos, fundou a Faculdade de Ciências Médicas, com um grupo de colaboradores e amigos. Mas nós não podemos esquecer que um dos amigos dele sempre foi chamado visionário, era quem? Nada mais, nada menos que Juscelino Kubitschek de Oliveira, que esse prédio que nós estamos nele
foi doado pelo então presidente da República e ex-fundador, ex-professor Juscelino Kubitschek. Nós nascemos dentro da visão de um grande homem como Lucas, os fundadores, e na expertise de ser visionário Juscelino, que contaminou a gente. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria de apresentar algumas questões e perguntas que foram elaboradas para pelas pessoas que estão nos assistindo. A primeira pergunta, Gustavo, você vai ficar quietinho porque você vai responder essa pergunta. Antes de mais nada, é um prazer conversar com você, tá? A pergunta seria: quais são os desafios ao pequeno número de docentes atuais para difundir o método igualmente como foi feito com a videolaparoscopia? Boa noite. Na verdade, hoje o que nós temos para esses poucos docentes é a criação de cursos para treinar os treinadores, né? Nessa carreira, a gente teve, ao longo desses anos, a gratificação de treinar muitas pessoas, como o Dr. José Eduardo Távora e outros tantos, que estão difundindo de forma muito rápida. Pode-se dizer que a cirurgia robótica está evoluindo mais rápido do que a cirurgia laparoscópica, quando ela começou, apesar dos custos, né? Então, faz parte do processo de disseminação, o treinamento e a capacitação dos professores, e nada melhor do que a academia, nada melhor do que as faculdades, as universidades, tomarem a frente desse processo. A academia, a universidade, ela tem, por tradição e por competência, a capacidade de criar de forma muito rápida, de forma ampla e segura, médicos, professores e todos os outros envolvidos no treinamento e disseminação do conhecimento. A parceria, lá no passado, quando nós começamos isso, uma parceria privada, onde os primeiros robôs chegaram, até essa parceria com as universidades transformaram o cenário da cirurgia no país. Nós temos aqui, junto com a Feluma, o primeiro curso de pós-graduação de robótica do país, e isso quer dizer bastante. Nós estamos treinando aqueles que vão treinar a todos. E é mais ainda gratificante saber que todo o seu trabalho pode ser aumentado exponencialmente com essa parceria com grandes instituições como a Feluma. Obrigado. A segunda pergunta eu vou dirigir ao Dr. Zé Eduardo Távora. Por quais motivos a cirurgia robótica é utilizada com maior frequência na urologia quando comparada a outras especialidades cirúrgicas? Bom, essa é uma resposta muito interessante, porque o robô foi desenvolvido inicialmente para fazer cirurgia de coronária. Então, existe um aforismo que fala o seguinte: atiraram no coração e acertaram a próstata. E o grande problema foi o seguinte, porque a próstata ela está dentro de um arcabouço ósseo, assim como o reto, dentro da pelve humana. E a dificuldade que a gente tem de realizar essa cirurgia, tanto com a mão humana e com o arsenal laparoscópico, o robô trouxe essa facilidade de poder fazer, além da magnificação de imagem de 10 vezes o tamanho que a gente vê na laparoscopia, no cirurgia aberta, a visão tridimensional, 3D, a compreensão da anatomia fica muito mais fácil e muito mais tranquila para o cirurgião dissecar essas estruturas. E, por último, a facilidade que a gente tem de girar a manete do robô e fazer 360 graus dentro do corpo humano, numa manobra, que é muito difícil quando você tem um espaço muito pequeno, como o arcabouço ósseo que a gente tem na pelve humana. Então, isso trouxe realmente uma facilidade muito grande de se operar a próstata, que é uma cirurgia tecnicamente difícil, em cirurgia aberta e laparoscópica, e o robô trouxe essa facilidade, e hoje, realmente, nos grandes programas do mundo, em torno de 60%, às vezes até 70% das cirurgias são prostáticas da próstata. Então, sim, isso realmente foi uma facilidade muito grande, e o robô trouxe esse sucesso num novo olhar de se fazer a cirurgia. Obrigado, Dan. Outra pergunta eu vou dirigir a Gisele.
A que público se destina esta obra? É somente para médicos? Bom, a obra ela é multidisciplinar, então ela foi criada não só para cirurgiões, mas também para anestesiologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e instrumentadores. A próxima pergunta eu vou dirigir ao Zé Eduardo. Quais as diferenças na proficiência da formação para ser um cirurgião de console, um proctor ou um coordenador de programa? Esse livro me ajudaria de que forma? Esse livro foi idealizado junto com o sumário que a Gisele citou no início do programa, que a gente realmente delineou um livro que trouxesse todas as etapas, desde a introdução e os princípios da cirurgia robótica, em todos os detalhes da enfermagem, da montagem de sala, de todas essas estruturas do console, de como é que acessa os erros, os detalhes práticos da cirurgia robótica. Isso foi muito importante, e esse livro traz todos esses detalhes do ponto de vista prático, em que a pessoa que emergir nesse livro ela vai conseguir compreender que ela pode desenvolver um programa de cirurgia robótica e futuramente se tornar um coordenador. Virar um cirurgião de console depende de entender isso e depois passar na prática. A cirurgia robótica é muito parecida com um piloto de aeronave, quer dizer, o piloto treina muito simulação até que ele chega e passa a pilotar um avião. E a gente tem essa estrutura dentro da faculdade, com os simuladores, e você aprendendo esses detalhes técnicos, você faz uma cirurgia com muito mais segurança e mais eficácia. E essa última parte do console, eu queria que o Gustavo falasse do proctor, porque o Gustavo foi meu proctor, então talvez você pudesse dar uma pincelada aí. Qual que é importante um proctor na cirurgia robótica, Gustavo? Távora, a importância do proctor, ele traz, já tem muitos estudos e trabalhos mostrando que, além de trazer segurança, tanto para o processo como do aprendizado como um todo, ele diminui complicação, diminui mortalidade, além de diminuir o custo por evitar quebras de pinças. Para ser um proctor, não basta só você ter horas de voo, como você falou, ter um número de cirurgia. Você tem que gostar do ensino, você tem que ter aquela capacidade de metodológica de passar passo a passo para o seu treinador, para a pessoa que está treinando, para que ela se sinta segura o suficiente para desenvolver a cirurgia sozinha. Toda essa metodologia de aprendizado, né, ela deve ser entendida pelo professor, ou, como se fala na robótica, o proctor, ou o mentor, como queiram para falar, né, existe uma metodologia própria para isso, teorias de educação, até de cognição, onde a gente pode avaliar o aluno e transmitir para ele a segurança necessária para ele conduzir sozinho os seus casos depois de um número certo de casos. Existe uma metodologia para isso, então criar cursos como treinamento para treinadores, né, para a gente preparar as pessoas, é extremamente importante nas próximas fases de disseminação do Brasil. Bom, eu vou fazer a quinta pergunta, que é direcionada ao professor Paulo Roberto Rodrigues Machado. Foi feito pela Cíntia, que é uma colaboradora da Feluma, que ela perguntou aqui o seguinte: quais são os passos para a elaboração do projeto editorial e o tempo médio gasto pela editora para a conclusão de uma obra desse porte? Só o Paulo pode realmente responder a dificuldade que foi na velocidade que a gente fez essa obra. Fique à vontade, Paulo, para mostrar a sua expertise aí. Obrigado. Eu vou utilizar a elaboração do próprio livro Cirurgia Robótica. Os passos básicos que nós temos foi o que a Gisele fez inicialmente, que foi fazer um projeto de um sumário, que contempla todos os capítulos da obra. Uma vez feito isso, é apresentado à editora, que faz uma análise, e aceito. O passo a seguir vai ser a correção ortográfica. É mandado para fazer essa correção. Todo o projeto retorna aos autores para dar o aceite dessa correção. Feito isso, nós montamos o projeto para a arte gráfica e diagramação. Feita a diagramação, novamente ele retorna aos autores. Dando de acordo, ele vai para o passo final, que é a elaboração do livro em si, que é o projeto que vai ser na impressão do livro.
No caso específico, a gente tem, em média, 4 meses para elaborar um livro desse. E o projeto estava andando. E teve um problema, que foi o falecimento do Eduardo, que já estava com a obra 80% pronta, e nós não tivemos acesso ao computador do Eduardo. Ele faleceu junto com a senha dele. Aí teve a questão do tempo. Então, nós conseguimos refazer todo o processo e fazer a publicação e a elaboração desse livro em aproximadamente 33 dias. É mais ou menos isso. Parabéns. Agora está com você as palavras, Paulo. Realmente eu sou testemunha disso. Foi uma... E a gente revisando capítulos, a Gisele sem dormir, finais de semana, todo mundo correndo. Realmente a obra saiu como se fosse uma Mercedes, né? Eu sempre fui cara otimista. Eu sei demais. Eu convenci o Wagner, sabia que eu ia convencer você. Aí deu certo. Né? Muito bem. E eu gostaria, para finalizar, nós fizemos um sorteio de 3 exemplares, e eu vou falar o nome dos ganhadores. Marco Túlio Amorim Costa, Victor Rugani Lage, Luan Cabral Santana. Esses 3, a própria editora vai entrar em contato de acordo com os dados que foram apresentados para a gente, e os livros serão enviados via correio. Certo? Tem alguém que queira falar mais alguma coisa? Então, agradecemos pela participação de todos nessa live, tá certo? E aguardamos que outras vão ocorrer, se Deus quiser. Boa noite para vocês, para todos nós. Obrigado.